Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Gratidão a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. E as reflexões desta noite é do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas. E o espírito Erasto, que é o autor da mensagem que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos encoraja o espírita ao trabalho do Evangelho sem medo. Erasto, ele traz, através da sua mensagem, a importância da dedicação de nosso tempo, a importância de empregarmos o nosso tempo ao serviço abnegado na seara do Mestre. Ele nos dá a certeza, através de suas palavras, de que não estamos sozinhos, e sim sustentados pelo amor do Pai, através de irmãos abnegados, quando diz: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então tem que começar por nós mesmos, né? Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Nós estamos aqui na Terra, nós viemos para a Terra para o trabalho na seara do Cristo. Nós não viemos para a Terra para nos perdermos e dedicarmos mais do nosso tempo à matéria, e sim dedicar mais do nosso tempo ao trabalho do Evangelho. E de homens, coloca Erasto, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E é feita uma pergunta também. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos
os que se acham no bom caminho? Então a resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. É assim que se reconhece o trabalhador do Cristo. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Porque o trabalhador do Cristo, e nós tivemos e temos grandes exemplos aqui na Terra, como por exemplo o Chico, a Irmã Dulce, a Madre Teresa. O amor pelo próximo era tão grande, o chamado do Cristo era tão grande na vida de cada um deles, que eles estavam voltados muito mais para o auxílio do que para os interesses pessoais deles. Porque o amor ao próximo os faziam enxergar quão grande é a obra do Cristo e o quanto é necessário o trabalho nessa obra, sem ficar preso às questões da matéria, entendendo que aquilo que é da matéria fica na matéria e que os tesouros que devemos acumular não são aqueles que a traça vai corroer ou a ferrugem, mas sim os tesouros da alma, que nem a traça e nem a ferrugem corroem. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. No livro Mãos Unidas, Emmanuel, o espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico, em uma lição também intitulada Missão Espírita, diz o seguinte: no entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio, que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Apenas é pedido a cada um de nós o trabalho com amor,
fé e dedicação ante o Evangelho do Cristo. E no livro da Esperança, também uma obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier, na lição de número 66, intitulada O Espírita, Emmanuel diz o seguinte: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Então, começa por nós mesmos. Considera a humanidade por sua própria família, o reconhecimento do outro, o uso da empatia, o auxílio que se deve dar ao próximo. Respeita no corpo de carne um santuário vivo, em que lhe cabe sublimar. Entende que somos passageiros da terra, mas que para caminharmos nela necessitamos do veículo físico, que é o corpo de carne, e o reconhece como santuário vivo, que deve ser respeitado. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontre. Independente se está em uma posição mais favorável ou menos favorável aqui na Terra, economicamente, mas abraça o trabalho construtivo. Não fica parado. Coloca-se em movimento no trabalho na seara do mestre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Então, onde ele estiver, seja no lar, seja no trabalho físico, na atividade pública, a fé será sempre o seu alicerce. Em qualquer circunstância, agirá de acordo com os ensinamentos do Cristo. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. E lembremos
das palavras de Kardec: espíritas, instruí-vos. E aí nós temos uma vasta obra na doutrina espírita para que possamos estudar e avaliarmos-nos. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Então, seja qual for o trabalho que que compete a cada um de nós, é preciso esforço e alegria para desempenhá-lo. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da propriedade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso. Será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Graças a Deus. Vamos então, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para fazermos as vibrações dessa noite. Vamos vibrando luz, paz, saúde ao planeta Terra. Também vamos vibrando por toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos aqueles que encontram-se desempregados. Que a porta do emprego abra-se a cada um deles, para que possam levar o sustento com dignidade aos seus lares. Vibremos pelos nossos irmãos que não têm um teto e vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, que eles possam trilhar os caminhos do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e por todos os governantes do planeta Terra. Vibremos pelo despertar para uma nova vida de nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Que este retorno seja de luz, seja de paz, seja de alegria. Vibremos por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar. E com a permissão de Deus e de Jesus por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais
E assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças que se fazem necessárias, e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E vamos dedicar as vibrações dessa oração a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. E que as vibrações dessa oração restaure a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda e a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, carinho, dedicação, nos intuindo sempre a buscarmos os caminhos que nos levarão mais próximo do nosso Criador. Graças a Deus. Um grande abraço a todos, que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós, e até o próximo Evangelho, se assim me for permitido, por Deus e por Jesus. Graças a Deus.